Boa noite e bem-vindo a mais um vídeo. Votos de que esse vídeo vos encontre a gozar de uma boa saúde. E hoje vamos falar sobre a distinção entre a partilha da herança e a divisão da coisa comum, ou seja, o arbitramento. Foi a pedido de um dos que assiste os nossos vídeos no canal e desde já agradecemos pela sua preocupação e eu disse que, para além da explicação que eu dei, e levaria a este tema para o vídeo de hoje. Então, vamos falar da distinção entre a partilha da herança nos termos do artigo 84 da Lei 23/2019, de 23 de dezembro, que é a Lei das Sucessões, e o arbitramento nos termos do artigo 1052, conjugado com 1060, todos do Código do Processo Civil, que muitas das vezes este arbitramento do artigo 1052 e 1060 do Código do Processo Civil é derivado das situações reconhecidas de união de fato nos termos do artigo 211 da Lei da Família. Uma coisa é a partilha da herança, onde o companheiro da união de fato ou o cônjuge também entra como meieiro, ou seja, entra para oferir a sua percentagem de 50% na herança, com os outros herdeiros, que na maioria das vezes têm sido os filhos que estão na primeira linha, e vamos falar desses. Mas também pode haver o arbitramento, que é a partilha da coisa comum nos termos do artigo 1052 e 1060 do Código Civil, que pode derivar da união de fato, que foi reconhecida ao nível do tribunal. E, nesses casos, a partilha é distinta, apesar de que os sujeitos da partilha podem ser os mesmos. Digo podem ser os mesmos porque no artigo 84 da Lei das Sucessões diz o seguinte: número 1. Quando com herdeiro, cônjuge meieiro, companheiro de união de fato meieiro ou com proprietário, tem o direito de exigir partilha quando lhe aprover. Número 2. Não se pode renunciar ao direito de partilha, mas pode convencionar-se que o patrimônio se conserve indiviso por certo prazo, que não exceda 5 anos. É lícito renovar este prazo uma ou mais vezes por nova convenção. Ok. Este é o objeto fundamental da partilha. E depois o 85 já diz, o 85 da mesma Lei das Sucessões diz: a partilha pode fazer-se especialmente quando houver acordo de todos os interessados ou por inventário judicial nos termos prescritos na lei de processo. Ou seja, na partilha da herança, havendo acordo entre os herdeiros, atenção, considera-se também herdeiro o cônjuge ou companheiro de união de fato meieiro, que tem o direito de receber a sua percentagem, os seus 50% desses bens. Nesses casos, se haver um acordo entre as partes para que a coisa se mantenha indivisível, não há nenhum problema, a lei admite. Mas no artigo 85 já diz: se uma das partes quer se desfazer da indivisibilidade do patrimônio, então terá que ir por via da partilha extrajudicial ou partilha judicial, nos termos do artigo 85. E na partilha judicial, como que se processa em termos práticos? Na partilha judicial, nós temos um cônjuge, o cônjuge ou o companheiro de união de fato, e os outros herdeiros. Então, se temos o companheiro de união de fato, os bens todos foram computados, por exemplo, em 100 mil meticais. Temos o cônjuge ou companheiro de união de fato que está em pé de igualdade com os outros herdeiros. Nesses casos,
o cônjuge ou o companheiro de união de fato meieiro tem 50% desse patrimônio. E fica os outros 50%. Desses 50%, entende-se que os 25% responde à vontade do autor da herança, à vontade da pessoa que perdeu a vida, aquilo que ele pretendia quando morresse, o que poderia ser feito com parte dos bens dele ou parte do dinheiro dele, as vontades que ele pretender. E os outros 25% divide-se para todos os herdeiros, todos os filhos, mais concreto. Se são 6 filhos, então vai-se fazer os 25% desses bens dividir por 6. Numas contas rápidas, estamos a dizer que ficou 25 mil meticais na divisão que nós fizemos. Então, é 25 mil meticais dividir por 6. Temos 4.166 meticais para cada herdeiro. Claro, nós estamos a falar isso em termos de valor, mas se é bens, se precisa de forma diferente. Quando não é possível fazer-se a partilha dos bens em espécie, então pode-se converter isso em valores monetários. Então, esta é a partilha da herança. Diferentemente da partilha da herança, é a partilha da coisa comum. Mas aqui na herança, o cônjuge ou companheiro do união de fato, para além de ter a sua percentagem, também entra na divisão, entra na sucessão. Tem uns 50%, que é a regra. Mas já como a lei reconhece o cônjuge ou o companheiro de união de fato como meieiro, ou seja, como alguém que deve também ter a sua quota parte na sucessão, então aqui também é chamado para auferir a sua percentagem. Claro que na maioria das vezes tem sido a pessoa que é cabeça de casal e que fica na gestão dos bens, e em termos práticos não se nota muito, mas na partilha da herança, o cônjuge sobrevivo ou o companheiro sobrevivo também entra na sucessão. Diferentemente que a partilha da coisa comum. Na coisa comum, pressupõe-se que todos estão em vida. Todos estão em vida. Digo todos, o marido e a mulher. A divisão, nos termos do artigo 1059, que é fixar-se em quinhões para cada um. Divide-se 50-50 para o marido e a mulher. Mas, se existir menores, deve ser notificado o Ministério Público, no termo do número 2 do artigo 1059, para fazer parte nessa partilha. Quer se for partilha extrajudicial ou partilha judicial. Havendo menores, o Ministério Público é chamado. E como que se faz? Tem 50% para o homem e 50% para a mulher. Com a existência dos menores, então devemos ir para a divisão de quinhões, ou seja, os filhos menores vão pertencer a um grupo de quinhões. Tem o homem, tem a mulher. Então, sai os 25% que vai para os filhos. E são esses 25% que o Ministério Público deve assegurar para os menores. Ou seja, no patrimônio geral dos 100, 75% é que vai para a divisão dos dois. E os outros 25% vai para os menores. Agora, como que isso, em termos práticos, é efetivado? Se venderam os bens, então é o dinheiro que deve ser depositado numa conta bancária para os menores futuramente usar. Se for a divisão de bens em si, se é casa, viatura, então deve-se reservar parte desses bens para garantir os menores. Então, é essa a distinção entre a partilha da herança e a partilha dos bens fruto da coisa comum que é derivada da união de fato. Obrigado
o vídeo é curto, iremos trazer mais outros conteúdos, mas só queria explicar essa distinção. Não deixem de colocar like, comentário, sugestões de temas e compartilharem para os demais, de modo que o canal cresça. E muito obrigado.